vídeo aqui sobre história das constituições brasileiras. Cabe a nós agora falar sobre a Constituição de 1946, uma das belas constituições da história brasileira, a Constituição Democrática de 1946. Em que contexto que ela surge? No nosso vídeo passado, a gente viu que a Constituição de 1937 foi uma Constituição ditatorial que surge no Brasil naquela disputa entre fascistas e comunistas. Era um período em que o mundo estava dividido entre essas formas extremas de pensar política e economia. Houve a Segunda Guerra Mundial muito por conta disso, e o Brasil, mesmo chefiado por um líder de extrema direita, tendo um governo nitidamente totalitário como era o governo Vargas no Estado Novo, não obstante tudo isso, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, por influência dos Estados Unidos, acabou aderindo à guerra contra as potências do eixo. O Brasil esteve junto com os aliados, felizmente, né? Pelo menos isso. Estivemos juntos com os aliados, junto com Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, com todo esse pessoal aí contra os regimes totalitários de extrema direita do fascismo, mais nitidamente contra Alemanha, Itália e Japão, contra Hitler, Mussolini e o Império Japonês. Pois bem, feito isso, começou a existir uma resistência interna no Brasil à continuidade do modelo totalitário. Isso ficou claro, inclusive, num ato político chamado Manifesto dos Mineiros. O que foi o Manifesto dos Mineiros? Foi uma manifestação de intelectuais criticando a contradição entre a política externa brasileira, que no âmbito internacional estava na guerra por meio da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, contra países de ditaduras de extrema-direita, e internamente tinha uma ditadura de extrema-direita. Então, a carta chamada Manifesto dos Mineiros começou a denunciar essa contradição. E, acabada a guerra, houve uma pressão internacional para que se desfizesse, se desmobilizasse essa ditadura de Getúlio aqui no Brasil. Então, havia uma pressão internacional pelo fim da ditadura brasileira. Internamente havia essa pressão também, mas havia a tentativa de Vargas de continuar no poder. E havia também os grupos sociais que apoiavam Vargas. Vargas teve seus méritos também, desenvolveu bastante a economia brasileira, garantiu direitos sociais, direitos trabalhistas. Então, em que pese fosse um ditador, e como todo ditador merecesse ser expurgado das fileiras aí da política, esses atos que ele fez de desenvolvimentistas acabaram fazendo com que ele tivesse um apoio também para a manutenção no poder, que era o chamado queremismo. Ele acabava reunindo pessoas que queriam sua permanência no poder, o chamado movimento queremista. Pois bem, havia esse queremismo de um lado, havia aqueles que se manifestavam contrariamente a Vargas, e o resultado disso foi que Vargas acabou sendo deposto. Vargas foi deposto pelo Comando Superior do Exército, que convocou o ministro do STF, José Linhares, para ficar à frente do STF, para ficar à frente da presidência da República. José Linhares ficou de outubro de 1945 até janeiro de 1946 à frente da presidência da República. Foram realizadas eleições e Gaspar Dutra foi eleito democraticamente pela população com 55% dos votos populares. Então, em que pese fosse um general, fosse um general que tinha deposto Vargas, ele foi eleito democraticamente. Foi elaborada a Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte acabou criando a Constituição de 1946. Uma Constituição, como eu disse para vocês, democrática, foi promulgada, foi resultado do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para esse fim. Então, características da Constituição de 1946. Constituição
promulgada, criou uma república federativa e tinha uma tripartição de poderes. A Constituição de 1946 é muito parecida com a Constituição brasileira de 1988. Governo republicano, federal e representativo, forma de Estado federal, e aí nós tivemos um federalismo real, chefia de Estado e chefia de governo na figura do presidente da República, com uma peculiaridade. Aí, quem estiver anotando, eu peço que fique atento. No ano de 1961, já na crise final, que põe fim à própria Constituição de 1946, que foi a resistência dos militares ao governo de João Goulart, por conta da pressão dos militares que não queriam que João Goulart assumisse, o Jango assumisse, já em 1961, nas vésperas, digamos assim, do fim da Constituição de 1946, como uma tentativa de se manter no poder, foi criado um parlamentarismo em que Jango ficava com a chefia do executivo, enquanto que foi criado a função de primeiro-ministro, que na época foi assumida por Tancredo Neves. Então, ainda sob a égide da Constituição de 1946, nós tivemos um parlamentarismo no Brasil. Então, a Constituição de 1946, por um determinado momento, teve parlamentarismo também. A Constituição de 1946 não tinha religião oficial. E um outro ponto importante é com relação à capital do Brasil. A capital até então era no Rio de Janeiro. Desde há muito havia a previsão de passar a capital para o Planalto Central e finalmente foi no contexto da Constituição de 1946 que nós passamos a capital do Brasil para Brasília, que foi justamente dentro do plano desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, aqueles 50 anos em 5, no contexto, no bojo da Constituição de 1946, nós passamos a capital do Rio de Janeiro para o Distrito Federal em Brasília, certo? Então, em 1961, a capital passou em 21 de abril de 1960, foi 21 de abril de 1960, nós passamos a capital para Brasília, graças ao projeto de Juscelino Kubitschek, junto com Niemeyer. A organização dos poderes continuou dividida em executivo, legislativo e judiciário, um legislativo bicameral com Câmara dos Deputados e Senado Federal. Sufrágio voltou a ser direto, lembrando que na Constituição de 1937 o sufrágio era indireto, o sufrágio voltou a ser direto para o legislativo. Mandato dos deputados passou a ser de 4 anos, de senadores 8 anos, com sufrágio direto. A eleição para o Senado se fazia com revezamento nos termos que é hoje, 1/3 e 2/3. A cada 4 anos sai um senador. Depois, nos próximos 4 anos, saem 2 mandatos de 8 anos com renovação de 1/3 e 2/3. O STF passa a ter 11 ministros na sua composição. O Poder Executivo era exercido, como eu disse, pelo Presidente da República e o mandato na época era de 5 anos. Tinha essa peculiaridade diferente do que nós temos nos dias de hoje. Então, o mandato do presidente era de 5 anos e era uma Constituição que tinha um belo catálogo de direitos fundamentais. Nesse catálogo de direitos fundamentais foi retomado o mandato de segurança, foi retomada a ação popular, foi vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, tal como é nos dias de hoje. Foi vetado o banimento como pena, o confisco e a pena de caráter perpétuo, e foi reconhecido o direito de greve como um direito fundamental. Um ponto muito importante, até o ano de 1965, nós só tínhamos controle difuso no Brasil. No ano de 1965, por meio da Emenda Constitucional número 16,
foi uma emenda ainda à Constituição de 1946, foi criada a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que passou a prever no Brasil uma forma de controle concentrado de constitucionalidade. Então esse é um ponto muito importante da história constitucional brasileira. É dentro ainda da Constituição de 1946, já nos seus atos finais, né, já ela moribunda, porque logo na sequência, em 1967, veio a outra Constituição, a Constituição já da ditadura militar. Em 1964 houve o golpe, mas em 65, ainda sob a vigência da Constituição de 46, veio a emenda 16 e criou o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil por meio da ação direta de inconstitucionalidade, cujo único legitimado era o Procurador-Geral da República. Como a gente já tinha um controle difuso e se criou o controle concentrado por meio da emenda 16, a Constituição de 1946 foi a primeira Constituição a ter dentro de si um controle misto, realizado de forma difusa e de forma concentrada. Então esse é um ponto muito importante da história constitucional brasileira, que está relacionado com a Constituição de 1946. É no bojo da Constituição de 1946, por meio da emenda 16, do ano de 1965, que se cria o controle concentrado de constitucionalidade no Brasil, e aí nós passamos a ter, quanto ao órgão judicial de controle, um controle misto de constitucionalidade. Tá ok? Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho nosso aqui sobre a história constitucional brasileira, mais um vídeo sobre as constituições do Brasil. Nós já estamos aí no ano de 1946, a Constituição de 1946, está faltando só a Constituição de 67/69, vamos até ver se 69 é uma Constituição nova ou não, e aí a Constituição de 1988. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá uma curtida aqui embaixo, se cadastra no nosso canal e vem com a gente, vem com o Ouse. Valeu!